Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da termoquímica, falando de um novo assunto que é a lei de Hess. Então vamos lá às definições. Bom, a lei de Hess ela permite calcular a variação da entalpia, que é a quantidade de energia presente nas substâncias, após essas sofrerem reações químicas. Isso porque não é possível medir a entalpia em si, mas sim a sua variação. Então, essa lei ela foi experimentalmente desenvolvida por German Henry Hess, daí lei de Hess, né, o qual estabeleceu a variação da entalpia, que é o ΔH, que a gente já conhece, em uma reação química, depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações. Então, o que a gente vai ver aqui nessa parte? Algumas reações, elas não se processam de forma direta. Ela precisa de várias etapas, né? Ou seja, reações intermediárias. E aí, para a gente calcular a variação dessa entalpia, a gente vai estar fazendo a soma de cada uma dessas reações intermediárias. Como diz aqui, independente do número e tipo de reações. Então, ΔH, pessoal, aqui não vai ser fórmula HP, HR ou HR menos HP, vai ser apenas a somatória dos deltas Hs. Bom, então, uma vez que esse cálculo considera apenas os valores inicial e final, a gente conclui que a energia intermediária não influencia no resultado de sua variação. Então, ela pode ser calculada como expressão matemática. Mas, para isso, vai ser necessário a gente realizar as seguintes ações, e essa parte aqui é uma das partes mais importantes nessa parte do capítulo. Ou seja, então vamos lá, inverter a reação química, nesse caso o sinal do ΔH também vai ser invertido. Então, você vai ter que verificar as equações. Se você verificar que o reagente ou produto estão do lado errado, você vai ter que inverter essa reação, e a gente vai ver isso nos exemplos, tá? Às vezes a gente tem a necessidade de multiplicar a equação por algum valor para que fique igual à equação global. Quando você multiplicar, o valor do ΔH também deve ser multiplicado, certo? Ou também pode ser dividir, né? Dividir a equação, o valor do ΔH também será dividido. Ou seja, tudo que você mexer na reação, invertendo, multiplicando ou dividindo, o ΔH também vai ser modificado, tá? Então, vamos para os exemplos para a gente poder entender todas essas definições. Exemplo 1. Então, considere que a reação de 1 mol de água é transformada em água no estado gasoso. Então, a gente tem água líquida passando para água no estado gasoso. Essa reação ela é realizada em duas etapas. Então, anteriormente, nos nossos cálculos, era uma reação só e a gente calculava o ΔH ali conforme os valores de cada substância ou da ligação entre elas. Agora, gente, nós vamos ver que as reações elas vão ocorrer em duas ou até mais etapas. Então, veja o processo. Eu tenho aqui água no estado líquido, né, ela é aquecida, né, ela absorve energia, vai se decompor nos gases hidrogênio e oxigênio. Para que isso aconteça, são gastos 286 kJ. Então, a entalpia dessa primeira etapa, dessa primeira reação é essa. Numa segunda etapa, esses gases, hidrogênio e oxigênio, vão se combinar para formar a água em estado de vapor, tá? Ou gasoso também é a mesma coisa. Então, nesse caso, agora o ΔH já vai ser negativo, menos 242, tá? Então, a minha reação é transformar água líquida em água no estado de vapor, certo? Então, vamos lá, resolvendo, lembrando que antes da setinha é reagente, depois da setinha é produto. Então, olha só, a gente tem as etapas aqui. Gente, como foi dito lá no slide anterior, que isso daqui é uma somatória, a gente vai trabalhar com essas reações igual matemática, igualzinho. Quando a gente tem membros iguais, só com lados opostos, né? Por exemplo, se você tem um número 2 aqui, na parte depois da setinha, nessa parte anterior à setinha, ou um X, ou seja lá o que for. Se forem iguais, a gente pode cancelar. Então, aqui, veja, eu tenho o H2, né, que é um gás, o gás hidrogênio, depois da setinha. Na segunda equação, já está antes da setinha. Você olhar na etapa de cima, fica mais fácil para você visualizar que ele já está cancelado. Então, vou cancelar esse H2 com esse H2. Mas lembre-se, a gente só cancela quando estão em lados opostos. O primeiro está depois da setinha, o segundo está antes, tá? Então, eu posso cancelar esses dois. O que mais eu posso cancelar?
Veja, eu tenho meio O2 gasoso aqui depois da setinha e tenho meio O2 gasoso também na segunda etapa, só que antes da setinha. Então, estão em posições opostas, eu posso cancelar. Depois que eu cancelei tudo, não tem mais nada para cancelar. Essa água está no estado líquido, essa está no estado vapor, então são diferentes. Aí eu vou copiar o que sobrou. Eu copio a equação aqui embaixo, o que sobrou, e faço a somatória do ΔH. ΔH, olha, são sinais diferentes, um positivo e um negativo. Então, você vai diminuir e colocar o sinal do maior. Então, veja o resultado. Água líquida, setinha, formando água no estado de vapor. O ΔH, que a gente diminui, o maior é positivo, né? Fica 44 kJ. Tudo bem? Então, nesse primeiro exemplo, conseguiram compreender mais ou menos? Vamos para o segundo, né? Para a gente compreender melhor. Então, olha lá no segundo exemplo. Considere a reação de combustão da grafite com formação de gás carbônico. Então, veja, eu tenho grafite. Toda combustão necessita de oxigênio para que ela ocorra e ela vai formar dióxido de carbono, que é o CO2, gás carbônico. Então, aqui eu tenho, pessoal, a minha equação global. O que é essa equação global ou equação geral? Quando eu trabalhar com as etapas, é nela que eu tenho que chegar, tá? Bom, então, vamos lá. Essa é uma reação direta, aconteceu em uma única etapa, mas o produto formado a partir da grafite, ela vai acontecer em várias etapas. Então, olha lá. Reagente produto, né, como a gente sempre viu. A primeira etapa, eu tenho carbono grafite reagindo com o O2. Primeiro forma monóxido de carbono, tipo esse que sai do automóvel. ΔH para essa reação, menos 110. Na segunda etapa, eu tenho esse monóxido reagindo com outra molécula de oxigênio, aí sim forma-se o CO2, tá? O ΔH aqui, menos 283. Então, antes da gente cancelar e fazer todas essas outras partes, vamos analisar aqui. Olha na equação global. C grafite antes da setinha, confere. CO2 depois da setinha, confere. Então, as equações estão todas corretas, não vamos ter que inverter, nem multiplicar, nem dividir nada. Mas, olha, O2 aqui antes da setinha. Se não tem número na frente, pessoal, é 1, tá? É uma molécula. E eu tenho meio O2 aqui, meio O2 aqui. Tá do mesmo lado. Eu não vou cancelar isso, não posso. Do mesmo lado a gente soma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar esse valorzinho que tá aqui na frente, olha, meio mais meio. Se fosse meio e 1 ou 2, a gente faria do mesmo jeito, é soma de fração, coisa que a gente aprende lá no ensino fundamental, tá? Então, eu tenho aqui meio mais meio. A gente conserva o denominador, né, que é 2, e soma as partes de cima, que são os numeradores. Então, 1 mais 1 fica 2. 2 sobre 2, a gente pode cancelar, simplificar, né? Fica o resultado 1. Então, gente, meia molécula mais meia molécula, metade de uma com metade da outra, vai formar uma molécula inteira, tá? Isso daí é só você, por exemplo, associar metade aqui de uma laranja ou de um limão, então eu tenho meio, e aqui eu tenho mais meio. Se você juntar as partes, você vai formar um só, tá? Então, aqui eu formo uma molécula de oxigênio. Então, vejam, eu desço C grafite, eu desço esse 1O2 que formou aqui, se você quiser pôr na frente, pode, mas não tem necessidade. E aqui eu desço CO2, certo? O ΔH, menos 110 com menos 283, os dois são negativos, então eu vou somar e conservar o sinal, menos 393, ok? Bora para o número 3. Exemplo 3. Então, olha só. Aqui a gente tem a explicação da lei de Hess e tal. Dadas as equações. Então, vejam. C grafite mais O2 formando CO2. O ΔH, menos 393. Na segunda equação, eu tenho C diamante mais oxigênio formando CO2. Então, o ΔH disso daqui, menos 395,2. Com base nas informações acima, calcule a variação de entalpia da transformação do carbono grafite em carbono diamante. Então, olha aqui no texto, não te deu a equação global, aquela equaçãozinha que eu disse que quando vocês trabalharem nas etapas, vocês têm que chegar nela, tá? Então, olha só, veio aqui embaixo, tá certo? C grafite transformando em C diamante, é isso que está dizendo aqui, não é? Calcule a variação da transformação do carbono grafite em carbono diamante. Então, vou ter que trabalhar com essas duas equações para chegar nesse resultado, certinho? Então, olha só, vamos analisar. C grafite é reagente,
C diamante é produto. Olha nas suas equações lá em cima. O C grafite tem que vir antes da setinha. Olha aqui onde que ele está, antes da setinha. Certo? Então, a primeira equação bate, você não vai ter que mexer com ela. Só que o C diamante está lá na parte do produto. Ele vem depois da setinha. E olha na sua equação onde é que ele está. Ele está antes da setinha. Não pode, ele tem que estar depois da setinha. Então, o que é que eu vou fazer com essa equação aqui? Eu vou ter que inverter. Quando eu coloco essas duas setinhas assim, olha, uma virada para o lado da outra, significa que essa equação terá que ser invertida. Certinho? Então, vamos resolver. A primeira equação eu só transcrevo, copio do mesmo jeito aqui. A segunda, gente, como que eu vou inverter? Eu vou copiar a parte do produto, ou seja, a parte depois da setinha primeiro, e daí eu coloco essa parte que veio antes, que é o reagente, depois, tá? Não troca o sinal da reação, você só troca as substâncias, as fórmulas de lugar. O ΔH, quando você inverte, esse sim vai mudar o sinal. Então, olha lá, CO2 vem para cá, né? Que ele estava depois, ele vem antes. Setinha, você joga para lá o C diamante mais o O2, tá? Então, só trocamos. Olha o ΔH, ele era negativo, ele vem positivo, mais 395,2, ok? Agora sim, eu posso cancelar aquilo que for igual, tá? Então, eu vou estar cancelando aqui. CO2 com CO2. E eu vou cancelar também, gente, o O2 com o O2, tá? Eu não cancelei aqui, mas precisa. Eu esqueci de passar o risquinho. Cancelo o O2 com o O2, até porque o O2 não aparece na equação e também estão em lados opostos, tá? Então, vai ficar C grafite, setinha, C diamante. E o ΔH? Um positivo, o outro negativo, eu vou diminuir colocando o sinal do maior, que no caso é o 395. Então, fica positivo 1,9. E só lembrando, cancelem o O2 com o O2, tá? Quando eu montei aqui o slide, eu esqueci de fazer esse risquinho aqui cancelando. Me desculpem. Exemplo 4, quarto e último exemplo, tá? Então, olha só, observa a reação química abaixo e orientações para o cálculo de variação da entalpia. Então, essa daqui é a nossa equação global, C grafite mais 2H2, formando CH4, que é o metano. Qual será o ΔH? Então, olha, a gente tem aqui antes da setinha reagente, depois da setinha produto. O primeiro passo, a gente tem aqui todas as equações, né? Vamos analisar todas as equações. Essa daqui, meninos, vai acontecer em 3 etapas. 3 etapas para a gente chegar no resultado final. Então, vamos conferir cada uma das equações, se está do lado certo, se está na quantidade certa, tá? Para a gente poder fazer aquilo que for necessário. Então, vejam, a primeira, C grafite. O grafite antes da setinha. Confere? Confere, C grafite antes da setinha. Beleza, então a primeira equação a gente não vai ter que mexer, tá? A segunda equação, olha só, eu tenho H2. E lá na global tá 2H2. Então, o que eu vou ter que fazer nessa segunda aqui? Eu vou ter que multiplicar ela toda por 2, tá? Por isso que tá de amarelo aqui do lado, vezes 2. Eu multiplico tudo por 2, tá bem? Então, olha só, aqui a gente vai fazer o seguinte, vai ficar, eu acho que eu vou mostrar no outro slide isso que vai acontecer, essa multiplicação. Não esqueça que quando multiplicar o ΔH, por 2, então esse valor aqui também vai ser multiplicado, tá? Quando eu multiplicar a reação. E a última, olha, CH4 tem que vir depois da setinha. Olha onde é que ela está. Está antes, né? Então, também essa equação está errada. A gente vai ter que inverter para que o CH4 fique no lugar certo. Lembrando que quando inverte, essa parte do produto vem para o lado reagente e vice-versa. E o ΔH também muda, tá? Aqui tá todas essas explicações que eu acabei de fazer. Duas dicas importantes quando a gente estiver trabalhando com fração ou qualquer outro valor, né, de substância. Quando estiverem do mesmo lado, a gente soma. Quando estiverem lados opostos, né, se eu tivesse, por exemplo, um oxigênio aqui e meio lá do outro lado, aí a gente vai cancelar ou diminuir, tá? Então, vejam, olha só, a primeira equação eu mantenho, né, do C grafite, tá? A segunda equação, olha, eu estou multiplicando ela toda por 2. Eu vou voltar lá no outro slide rapidinho para vocês verem.
Então, veja, eu vou pôr um 2 na frente do H2. Aqui, olha, eu vou multiplicar a fração por 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 sobre 2 cancela, fica 1, tá? E fica 2 moléculas de água. Então, vamos conferir. Olha, 2H2, uma molécula de oxigênio e 2H2O. Lembre-se que o ΔH também é multiplicado, fica menos 136. E a equação de baixo, a terceira, a gente vai inverter. O CH4 que estava antes da setinha, ele vai lá para o final. E o CO2 e o H2O vem para frente, tá? ΔH também invertido, tá, gente? Aqui fica mais 213, lá estava menos. Então, bora cancelar o que eu tiver para cancelar aqui. Vou cancelar CO2, que está depois da setinha, com esse CO2 que está antes. Vou cancelar as duas moléculas de água, né? Essa depois e essa antes. Eu deixei o oxigênio por último, por quê? Esse da equação 1 e esse da equação 2 estão antes da setinha, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma e aqui eu também tenho uma. Então, aqui formam-se duas moléculas de oxigênio. Formam-se duas e aí eu cancelo com esse 2 aqui de baixo. Entendido? Então, é o que está escrito lá no slide anterior. Do mesmo lado, eu somo. De lados opostos, a gente cancela ou diminui se for o caso, tá? Então, eu tenho duas aqui, cancelo ali de baixo. Resultado, C grafite mais 2H2, setinha, sobra aqui CH4, ok? E o nosso ΔH, o que nós vamos fazer? Eu tenho menos 94, tá aqui. Aqui eu tenho menos 136 e aqui eu tenho 213. Então, eu somo todos eles, tá? ΔH 1, 2, 3, se tivesse mais, a gente somaria todos. Faz um joguinho de sinal aqui, mas com menos sai menos. O resultado final vai ser menos 17 kJ, certinho? Então, aqui está o resultado. Pessoal, até a próxima!